Capítulo 61. Capítulo 61. Questionamento. Houve uma batida na porta. Otelo levantou a cabeça e perguntou: quem é esse? Sou eu, Victor. A voz de Victor soava mais suave agora. Bem, entre então, Victor. Otelo parecia estar de bom humor. Otelo falhou em despertar a bênção. A fim de garantir seu título e fortuna, ele trabalhou duro para agradar o grão-duque e também a princesa Natasha, que já havia herdado o título de Condessa Violeta. Parecia que Otelo teve uma boa conversa com Sua Alteza. Victor abriu a porta lentamente e entrou na sala, junto com Lucien. Otelo ergueu a cabeça com um sorriso no rosto, que raramente se via. Seu terno preto ainda estava limpo e arrumado, sem nenhuma mancha da chuva forte. Vencedor. Sentado atrás da mesa vermelha, Otelo conversou com Victor com entusiasmo. Sua Alteza está ansiosa por seus novos concertos este ano e pelo novo instrumento musical, o piano. Trabalhe duro, Victor. Você não quer decepcionar Sua Alteza. Bem, e isso é. Otelo notou o jovem elegantemente vestido seguindo Victor, mas já havia esquecido que já havia conhecido Lucien uma vez antes. Não quero e não vou, senhor Otelo, respondeu Victor. Então ele empurrou Lucien levemente para frente e o apresentou a Otelo. Este é meu aluno, Lucien Evans. Ele acabou de escrever sua primeira música e espero que você possa dar uma olhada nela. Afinal, todos sabem que você é uma autoridade na música de estilo sério. Victor queria que Otelo desse uma olhada cuidadosa no trabalho de Lucien sem nenhum preconceito, então ele não disse a Otelo sua real intenção diretamente. Quando você teve esse novo aluno? Eu nunca ouvi isso antes. Otelo ainda estava de bom humor. Quando Otelo pegou o arquivo de papel e começou a ler a partitura, logo um olhar sério apareceu em seu rosto. Otelo ficou muito impressionado com a parte inicial. Ele certamente poderia dizer que, nas últimas 2 décadas, ele nunca conheceu uma obra musical como esta. Depois de ler os primeiros compassos, Otelo já podia dizer que os movimentos seguintes seriam muito intensos e apaixonados. Ele estava claramente ciente do fato de que ele era velho, e dedicou praticamente toda a sua vida à música religiosa. Diante da nova tendência da música em alto, onde muitos jovens músicos tentavam expressar seus próprios sentimentos através da música, ele se sentiu bastante relutante e desagradável, pois acreditava que a música deveria ser muito mais sagrada do que isso. No entanto, seu coração estava batendo tão ferozmente quando ele estava lendo as partituras. Depois de ler o primeiro movimento, Otelo encontrou as palmas das mãos cobertas por uma película de suor, como se tivesse acabado de travar uma luta feroz. Ele não gostava desse tipo de música. Ele queria rasgar essas folhas para evitar que esse trabalho influenciasse mais pessoas. Na cabeça dele, a música autêntica deveria ser bem mais calma, sagrada e séria. Ao mesmo tempo, não podia negar o valor do trabalho desse jovem. Ele sabia que a crítica musical e o Sinfoníneos mantinham uma atitude aberta em relação ao novo estilo musical, e a princesa Natasha também. Ele também não queria perder o jeito diante das gerações mais jovens, como um nobre músico renomado e experiente. Quando o silêncio no escritório começou a se tornar cada vez mais torturante, Otelo finalmente largou os lençóis e falou com eles. Você é muito talentoso, Lucien. Estou feliz em ver que estamos tendo um jovem músico promissor. No entanto, Lucien, o que quero lembrá-lo é que a música é uma ferramenta sagrada para louvarmos ao Senhor. A música é algo poderoso e sério e devemos servir ao Senhor com música. Espero que você possa colocar mais pensamentos e trabalhar no tema autêntico da música. Eu vejo. Obrigado, diretor Otelo. Lucien não estava realmente prestando atenção ao seu comentário. Em sua mente, imaginar um aprendiz de magia como ele louvando ao Senhor era uma piada muito engraçada. Victor já estava satisfeito com a reação de Otelo. Pelo menos Otelo não disse que o trabalho de Lucien não era bom. Então ele decidiu levar seu plano um passo à frente. Senhor, eu realmente aprecio o trabalho de Lucien, e acredito que você também pode ver o valor dele. Portanto, quero apresentar o trabalho de Lucien a todos no meu show. Não. Sem pensar, Otelo rejeitou diretamente a proposta de Victor. Por que? Sr. Otelo? Victor tomou uma posição dura. Embora Otelo tenha ficado um pouco surpreso com a atitude de Victor, logo acreditou ter entendido a intenção de Victor. Otelo achava que Victor queria usar o trabalho de seu aluno para aumentar sua própria fama e reputação. Já mostrei a lista à princesa Natasha. Se apenas mudarmos a lista casualmente, Sua Alteza pensaria que a associação não é séria, não confiável. Você quer prejudicar a reputação de nossa associação para seu próprio benefício, Victor? Receio que seja exatamente o contrário, Sr. Otelo. Victor estava muito motivado.
Se tivermos uma opção melhor, mas optarmos por não apresentar o melhor trabalho ao Grão-Duque e à Princesa Natasha, isso certamente prejudicará a reputação da nossa associação. Sr. Otelo, se você insiste. Victor fez uma pequena pausa. Se você insiste, eu vou levar as partituras para Azra. Sylvia e pedir que ela as leve para a Princesa Natasha. Eu não desistirei. Vencedor. Sentindo-se desafiado, Otelo levantou-se da poltrona e fitou Victor com raiva. Senhor Otelo, Victor tentou ser um pouco mais gentil. O Grão-Duque e a Princesa Natasha não têm preconceito com esse tipo de estilo de música. Na verdade, eles preferem esse estilo. Senhor, por favor, pense em qual seria a reação deles depois de ouvir o trabalho de Lucien. Acredito que seja benéfico para você também. Otelo sabia claramente que sem o apoio de muitos nobres, essa nova tendência musical não teria ganhado força tão rapidamente. Ele era velho, e nenhum de seus descendentes havia despertado a bênção. Otelo sabia que deveria preparar um bom futuro para eles para garantir que a glória de sua família durasse. Além disso, Victor raramente parecia tão sério e firme antes. Mesmo que insistisse em não permitir que substituíssem aquela parte da lista, Otelo acreditava que encontrariam outra saída. Levando muitos fatores em consideração, finalmente Otelo fez seu compromisso. Tudo bem. 2 dias antes do show, estarei assistindo ao ensaio para ter certeza de que tudo está indo bem. Claro, Sr. Otelo. Victor balançou levemente o punho direito com entusiasmo. Bem, eu tenho que dizer que você tem um aluno muito talentoso. Otelo olhou para Lucien. Eu me pergunto por que nunca ouvi o nome dele antes. Ele acabou de se tornar meu aluno de música há 3 meses, respondeu Victor honestamente. 3 meses? O que você quer dizer? Otelo estava confuso. Sim, ele começou a aprender música há 3 meses. Victor meio que esperava a reação de Otelo. Com a boca entreaberta, Otelo ficou chocado. Depois de um tempo, ele de repente se levantou novamente e começou a gritar com Victor. Você está brincando? Tem certeza que este é o trabalho dele? Sim, tenho certeza. Senhor Victor assentiu e disse. Meus outros alunos testemunharam sua melhora gradual e Lucien tinha uma dúzia de manuscritos de seus trabalhos anteriores. Joseph também provou seu trabalho. Otelo voltou a sentar-se, ofegante e murmurando baixinho, como se tivesse perdido todas as forças. Talvez ele estivesse de luto por sua glória passada em sua conquista musical. Ele demorou um pouco para se acalmar. Otelo acenou com a mão e fez sinal para que saíssem. Quando Victor e Lucien saíram do escritório, Lucien notou uma pessoa muito familiar. Quando ele se aproximou, Lucien reconheceu que era Corella, o cavaleiro escudeiro de alto escalão que lutou contra os ratos de olhos vermelhos junto com ele nos esgotos. Corella ainda estava usando a cota de malha de prata e seu rosto parecia sério. Seguindo Helena, Corella veio direto para Lucien. Antes que Lucien lhe dissesse qualquer coisa, Corella perguntou diretamente a Lucien. Lucien, me diga por que você não veio à biblioteca esta manhã. Tanto Victor quanto Helena ficaram surpresos. Eles nunca pensaram que a igreja se importaria com um cara aleatório ausente do trabalho por uma única manhã. Capítulo 62. Capítulo 62. Problema resolvido. Lucien não entrou em pânico. Em vez disso, uma série de pensamentos veio à sua mente. A igreja descobriu que era eu. Não, não pode ser. Se a igreja tivesse descoberto isso, eles não teriam esperado até agora. Eu estive envolvido no problema da bruxa antes, eu devo estar na lista de suspeitos deles, mas não no topo. Lucien fez uma pequena pausa e respondeu. Levantei-me tarde para completar a última parte do meu trabalho musical, então me senti muito mal pela manhã, então pedi uma licença. Agora estou me sentindo muito melhor. É isso. Você procurou um médico? O que estava errado com você? Alguém pode provar isso? Corella questionou atentamente. Ninguém. Eu não estava doente, estava apenas muito cansado. Lucien respondeu calmamente. Eu posso provar para ele, senhor. Victor deu um passo à frente. Toda vez que terminava de compor, sentia o mesmo cansaço. Tu és? Corella olhou para ele. Senhor. Victor é o professor de música de Lucien, um músico. Helena apresentou, sentindo-se muito surpresa que Lucien pudesse de alguma forma compor uma música tão rapidamente. Corella pegou sua pena e rapidamente escreveu algo em seu caderno. Sinto muito, Sr. Victor. Você é a professora de Lucien, então seu testemunho não pode ser totalmente confiável. Eu me pergunto se há mais alguém que possa provar para ele, ou eu tenho que levá-lo de volta à igreja para fazer um exame físico, apenas no caso. O rosto de Lucien não mostrou nada diferente, mas sua mente estava ocupada em encontrar possíveis desculpas. Por alguns segundos, ele não disse nada.
Eu também posso provar para este jovem. Eu sou o diretor da associação, Barão Otelo. Ao ouvir o barulho, Otelo saiu de seu escritório. Lucien acabou de terminar seu primeiro trabalho musical. Foi ótimo. Ele deve ter dedicado toda a sua alma e força a isso. Embora Otelo não gostasse do estilo musical desse jovem, ele ainda admitiu o talento e o esforço de Lucien. Além disso, o próximo show, e também a associação, precisava de Lucien. Corella assentiu e escreveu uma linha de palavras no caderno novamente. Com suas palavras, Sr. Barão, acredito que é hora de eu sair agora. Na verdade, o próprio Corella também não acreditava que Lucien seria o procurado. Segundo as informações da Inquisição, procuravam um feiticeiro pelo menos do terceiro círculo. Não havia como um jovem comum, que não era ninguém 3 meses antes, se transformar em um feiticeiro malvado e poderoso tão rapidamente. Os cardeais da Inquisição também não colocaram o nome de Lucien na lista no primeiro turno. Agora havia um barão falando por Lucien. Irritar um nobre era a última coisa que ele queria fazer antes de se tornar um verdadeiro cavaleiro. Observando Corella sair, Lucien deu um suspiro de alívio. Não deixe que isso incomode vocês dois. Vou ser muito exigente. Otelo acenou para eles e voltou para seu escritório. Oh meu Deus, Lucien, o Sr. Otelo disse que você compôs sua própria obra musical? Santo. Helena olhou Lucien de cima a baixo como se de repente ele se tornasse um estranho. Lucien apenas assentiu com um sorriso. O que está acontecendo aqui? Por que você está aqui, Victor? Era Wolf, que estava descendo as escadas. Nada. Victor balançou a cabeça. Acabei de falar com o Sr. Otelo sobre uma mudança em uma das peças da sinfonia da lista. Victor sabia que Wolf saberia disso mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira, então ele realmente não se importava. O rosto de Wolf de repente escureceu. Você tem um novo trabalho? É impossível. Você estava tão desesperado várias horas antes. Espere, como o Sr. Otelo pôde permitir que você mudasse a lista? Ele permitiu que você fizesse isso? Com uma série de perguntas, Wolf mal podia esperar para descobrir o que estava acontecendo ali. Desde que atendemos à expectativa do Sr. Otelo, Victor encolheu os ombros agradavelmente. Que exigência! Dentro de algumas horas, você de repente pode atender às exigências do Sr. Otelo? É ridículo. Bem, Victor piscou. Se o fato te irrita, isso é muito ruim. A propósito, não foi o meu trabalho, mas o trabalho do meu aluno. Você disse que um mendigo não pode se tornar um músico. Lucien provou que você está errado. Apontando para Lucien, que estava de lado, Wolf riu como se ouvisse uma piada bem engraçada. Você está brincando comigo, Victor? Este pobre rapaz começou a aprender música há 3 meses, e agora você está dizendo que ele compôs uma obra musical que está qualificada para ser tocada no Psalmal? Se for verdade, cumprirei minha promessa, nunca mais comporei, mas apenas faço crítica musical. Mas se não for, você realmente tem que se desculpar comigo por mentir. Se eu fosse você, não diria isso tão cedo, Wolf. Victor parecia muito sério. Você pode rir, mas você vai ver no concerto. E então você verá o trabalho de Lucien na biblioteca. Lobo parou de rir. Ele deu uma olhada para Lucien e amaldiçoou. Vocês são apenas lunáticos. Vou esperar e ver como você vai se envergonhar. Vamos ver se você pode fazer minhas palavras se tornarem realidade. Antes de sair, Wolf olhou para Lucien e acrescentou ferozmente. Vendo Wolf sair, Victor comentou. A arrogância traz preconceito, e o preconceito torna a pessoa um idiota. Lucien, descanse hoje e vamos começar amanhã. Vou falar com o Sr. Antes dizer a ele que tenho que pegar você emprestado dele por um tempo. Victor sorriu. Ainda se sentindo cansado, Lucien assentiu e se despediu do Sr. Victor. Depois de pegar seu guarda-chuva, Lucien caminhou em direção ao portão junto com Helena. Por que você está me olhando assim, Helena? Lucien estava se sentindo um pouco incomodado com o olhar contínuo de Helena. Honestamente, eu sinto que você não é o Lucien que eu conhecia antes. Eu sempre soube que você é talentoso, mas eu ainda não consigo acreditar que você pode compor um trabalho musical tão bom sozinho, que é apreciado tanto pelo Sr. Victor e o Sr. Otelo. Lucien acenou levemente com as mãos. Acho que me inspirei de alguma forma. Talvez minha inspiração tenha vindo de minhas experiências passadas. Helena não tinha ideia de quanto tempo levava para um músico compor uma peça musical. Ela inclinou ligeiramente a cabeça e sorriu. Talvez você seja realmente um gênio. Sempre confiei em você, Lucien. Não se esqueça de mim como amigo quando você se tornar um grande músico. Claro que não vou. Lucien também sorriu para ela e então deixou a associação. Observando Lucien sair, Helena ficou lá por um longo tempo e murmurou para si mesma. Por que ele é tão talentoso?
Vendo o belo terno de Lucien, Joel brincou um pouco com Lucien durante o jantar por de repente se transformar em um cavalheiro. Então, Lucien voltou para seu lugar e adormeceu imediatamente. Ele não acordou até as 9 da noite. Quando Lucien acordou, sentiu-se muito melhor. Embora ele realmente quisesse começar a fazer Revenant Dust agora, Lucien sabia que não deveria agir com muita pressa, ou seria muito arriscado. Tomando outro tubo de Storm, Lucien se sentiu mais energizado. Esta noite ele decidiu refinar seu poder espiritual usando o poder da estrela. Esperançosamente ele poderia se tornar um verdadeiro aprendiz de magia esta noite. Depois de se tornar um aprendiz júnior, Lucien seria capaz de lançar mais um feitiço de aprendiz. A velocidade de recuperação do poder espiritual de Lucien seria aumentada um pouco, e a capacidade de resistir à magia da mente também seria melhorada. Capítulo 63 Capítulo 63 O Salão dos Salmos. O céu estrelado era profundo e escuro. Mais uma vez, Lucien estava usando o poder da estrela para refinar seu poder espiritual no mundo da meditação. Entre todas as estrelas, a estrela anfitriã de Lucien era a mais brilhante e também a mais fácil para ele controlar. A luz da estrela cobriu lentamente a alma de Lucien. Lucien podia sentir que sua alma estava sendo nutrida pela estrela e seu poder espiritual estava melhorando. Com a ajuda de Storm, Lucien estava mais enérgico do que nunca, então seu progresso foi rápido. Logo, ele sentiu que sua alma estava cheia de poder. Parecia que o poder estava estendendo sua alma para alcançar as estrelas. Pela primeira vez, Lucien percebeu que sua alma poderia ser solidificada com poder. Terminando a meditação, a ilusão do céu estrelado também desapareceu. A mente de Lucien estava mais sóbria e clara do que nunca, e ele sabia que havia se tornado um aprendiz júnior. Embora a mudança em sua alma fosse muito pequena para ser observada por outras pessoas, a alma de Lucien agora poderia suportar melhor a magia da mente, recuperar-se de ferimentos comuns 2 vezes mais rápido do que antes e estar mais alerta ao ambiente. No entanto, o dano ao seu corpo por tomar tempestade e alcançar o avanço também era óbvio. Logo Lucien se sentiu exausto novamente. Lucien sabia que tinha que se tornar um verdadeiro feiticeiro para empregar certos feitiços que prolongassem sua vida, ou provavelmente morreria aos 60 e poucos anos. Nos dias seguintes, com a ajuda de Lucien, Victor refinou Fate com sucesso e o reescreveu em uma obra sinfônica. Depois de inúmeras vezes praticando, e também com o apoio de Rini, finalmente sua forma de tocar impressionou o Sr. Otelo. Os aplausos do Sr. Otelo duraram algum tempo no auditório. É um trabalho incrível. Vai fazer um alvoroço na plateia. Victor, você realmente tem um bom aluno. E você, Lucien? Otelo se virou. Você é realmente talentoso. Mas lembre-se, tornar-se famoso em uma idade tão jovem pode ser arriscado. Otelo balançou ligeiramente a cabeça, ainda se sentindo desapontado por Lucien não se dedicar à música religiosa, e então foi embora. Acho que o que Otelo disse estava certo, Lucien. Victor parecia um pouco preocupado. Você vai enfrentar muita pressão, principalmente por minha causa. Por favor, não se preocupe, Sr. Victor. Lucien o confortou. Serei movido pela pressão e você sabe que posso lidar muito bem com isso. Lucien tinha seu próprio plano. Se ele pudesse realmente se tornar famoso, seria capaz de conhecer mais pessoas de status mais elevado. Seria muito benéfico para ele obter alguns materiais mágicos preciosos, como Moonlight Rose Dust, e ganhar mais talhes para se sustentar. Eu acredito em você, Victor assentiu, e depois do show, sua prioridade será praticar piano, que definitivamente será sua habilidade mais importante como um bom músico. Vou tentar o meu melhor para ajudá-lo a manter o foco. Então Victor mudou de assunto. Se você quiser, Lucien, você pode convidar alguns de seus familiares ou amigos para o show. Sério? Mas ouvi dizer que um ingresso para o Psalmal Concert vale pelo menos um talhe, é como economizar um ano inteiro para uma família comum. Lucien sentiu que era bom demais para ser verdade. Sim, mas você fez uma grande contribuição para o show, então você merece isso. Victor sorriu. O músico principal, o maestro e o principal instrumentista de um Psalmal Concert sempre tem alguns ingressos extras para suas famílias e amigos. É muito legal, não é? É incrível, Sr. Victor. Muito obrigado. Lucien estava muito animado, pois ainda se lembrava do sonho musical do tio Joel. Posso levar 5 pessoas para lá? Lucien estava pensando no tio Joel, na tia Alisa, John, Ivan e Helena. Bem, parece que você se relaciona muito bem com as pessoas, Lucien. Victor sorriu. Eu tenho isso coberto. Sem problemas. Sério, o salão do salmo? O de alto? Alisa não podia acreditar em seus ouvidos. É sim. Você vai lá? Lucien perguntou novamente à família com um sorriso no rosto.
Com certeza vamos, Lucien. Joel estava muito animado, mas também confuso. Mas nós não estamos qualificados para ir lá, estamos? Achei que apenas as famílias e amigos dos músicos do concerto fossem convidados. Vamos, pai. Lucien é aluno do SR. Victor. Os olhos de Ivan estavam brilhando de emoção. Oh meu Deus, eu vou ser a inveja de todas as crianças em Aderum. Na verdade ajudei o SR. Victor com uma peça musical para o show, então posso convidar alguns de meus familiares e amigos. Lucien era um pouco tímido para admitir. O que? O garfo de Joel caiu na mesa. Você fez? Como um bardo, ele entendia seriamente como era difícil compor. Lucien não explicou diretamente. Eu sei que é bem inesperado, tio Joel, mas você vai ver. Agora nosso pequeno Evans tem seu próprio segredo. Joel riu. Tudo bem, vamos esperar para ver. E antes disso, precisamos alugar algumas roupas decentes. Claro, vamos contar a John também. O rosto de Alisa estava brilhando de orgulho. Eu realmente espero que ele possa vir. Sábado, 8 horas da noite. A sala do Salmo. Treinadores decentes com insígnias familiares variadas se reuniram em frente ao salão. Alguns deles eram luxuosos e alguns deles eram simples, mas de bom gosto, mas todos eram puxados pelos fortes e finos cavalos chamados Dragões Kali. Senhoras e senhores elegantemente vestidos saíram das carruagens, assumiram a lista de músicas para esta noite e começaram a se cumprimentar. É um prazer vê-lo aqui, senhor. Eu gostaria que você tivesse uma viagem agradável voltando para alto de sua mansão. Um homem de meia idade curvou-se ligeiramente para o conde de cabelo ruivo. Os outros nobres ao redor dele também estavam sendo muito respeitosos, já que o conde era o chefe de uma das famílias mais dominantes de Alto, a família Aine, e também era tio de Felicia. Senhor, Victor é o professor de música da minha sobrinha. Com certeza eu deveria ir ao show. E Arline sorriu. Além disso, há muitos problemas diferentes acontecendo em Alto recentemente. É meu dever voltar e servir ao Grão-Duque. E Arline estava na casa dos 50, mas como um grande cavaleiro de nível 3 com a bênção do fogo, ninguém poderia realmente dizer sua idade com base em sua aparência. E seu filho, Harrington, era um jovem notável, que acabou de se tornar um cavaleiro radiante de nível 6 em seus 30 e poucos anos e consolidou o status da família. Outros nobres ao redor estavam todos balançando a cabeça com elogios. Assumindo a lista de músicas e olhando rapidamente para ela, Aine notou o nome na lista, Lucien Evans. Desde quando Victor tem um aluno assim que já sabe compor? Embora eu não tenha visto Felicia por um tempo, uma senhora nobre chamada Yvette se perguntou. Ela nunca mencionou um aluno cujo nome é Lucien vários meses atrás, quando estávamos de férias. Bem, vamos esperar para ver então. Lord Aine começou a caminhar para o corredor. Ele desafivelou sua espada e a entregou ao guarda, deixando-os checar seus outros pertences pessoais. Como o Grão-Duque também estaria aqui esta noite, a verificação de segurança deve ser rigorosa. Ao mesmo tempo, a igreja estabeleceu um grande círculo de bloqueio de magia cobrindo todo o Salão dos Salmos, no qual quase todos os feitiços mágicos sobrenaturais, exceto os lendários, foram completamente bloqueados. O círculo de bloqueio tem sido o maior trabalho da igreja em mais de 100 anos. Depois que o Conde Aine entrou no corredor, 2 belos vagões roxos escuros vieram, seguidos por 2 filas de guardas em uniformes vermelhos com listras douradas. Capítulo 64. Os nobres. O tom de roxo nas carruagens era elegante e suave. Ambos os vagões foram estampados com o mesmo brasão, um forte braço blindado segurando um escudo de prata, cercado por muitas violetas roxas brilhantes junto com padrões semelhantes a fortalezas. Era o brasão da família Orvarit, que se chamava Família de Violeta e também Escudo da Verdade. As 2 carruagens pararam em frente ao longo tapete vermelho. Os nobres que já haviam entrado no salão deixaram seus assentos e saíram novamente, seguindo o Conde Aine e o Conde Rafati, para dar as boas-vindas ao Grão-Duque, enquanto os músicos estavam de pé ao longe para mostrar seu respeito. Uma jovem alta com cabelo roxo brilhante desceu da carruagem primeiro em seu elegante vestido de noite preto. Seus olhos profundos eram roxos como um sonho, suas sobrancelhas eram mais pesadas e mais longas do que as mulheres comuns, e seu nariz era alto e reto, que combinava perfeitamente com seus lábios rosados e floridos. A jovem era linda, e sua beleza era única. Sua beleza era de vitalidade, confiança e espírito heróico. Se fosse conveniente comparar Dona Silvia ao lírio, que era gentil e elegante, a jovem seria uma violeta florescente, viva e apaixonada. Esta jovem era a conhecida condessa Violeta, Natasha. E a mulher de meia idade que Lucien viu da última vez estava ao lado de Natasha.
Como um grande cavaleiro de nível 5, Natasha era meia cabeça mais alta que a maioria dos homens. Ela rapidamente caminhou até a outra carruagem e apoiou seu pai, o grão-duque, com a mão, para descer. Orvarit também tinha cabelos roxos, mas muito mais claros que os de sua filha. Em seus 60 e poucos anos, o grão-duque parecia mais fraco do que seus pares. Quando ele era mais jovem, Orvarit não era tão talentoso quanto Natasha, portanto, ele teve que confiar nas muitas poções secretas fornecidas pela igreja e pela família para despertar sua bênção, e então ele se tornou um cavaleiro de nível 2. Sua saúde havia sido prejudicada pelas poções nos primeiros anos, e a perda de sua esposa e do filho mais velho nos anos seguintes também foi devastador para ele. Mesmo com todos os sofrimentos, Orvarit ainda era muito bonito e atraente. Seu amor por sua falecida esposa era bem conhecido e tocante. Muitos anos antes, Orvarit se apaixonou pela única princesa do reino de Olm no Estreito da Tempestade quando ele estava hospedado lá como embaixador. Eles superaram inúmeras dificuldades juntos e finalmente se casaram. Nos anos seguintes, ele deu todo o seu amor à esposa e nunca teve nenhum caso. A história de amor ainda estava sendo cantada por muitos bardos até hoje. Apoiado por Natasha, o grão-duque desceu da carruagem e caminhou em direção ao tapete vermelho. Aos seus olhos, o sagrado salão do salmo nunca mudou em sua memória, e então ele começou a pensar em toda a sua vida. Depois de tantos anos, Natasha agora era sua única preocupação. De fato, ele estava muito orgulhoso de sua filha, mas também se sentia preocupado, pois Natasha tinha uma personalidade ainda mais forte do que muitos homens. Diante do esplêndido e magnífico salão, os nobres saudavam o grão-duque e a princesa, mostrando seu grande respeito. Orvarit sorria para os nobres em seu porte sério e digno, enquanto Natasha acenava levemente com a cabeça para eles. Mesmo Lucien podia dizer à distância que, embora a princesa estivesse mais do que acostumada com todos esses modos nobres, ela não estava muito interessada neles. No entanto, quando ela mais tarde encontrou Sylvia entre os nobres, um grande e adorável sorriso apareceu em seu rosto. Lucien viu que Natasha estava se curvando levemente para Sylvia com a mão direita no peito, que era uma saudação típica masculina. Isso é estranho. Se não me engano, definitivamente há algo entre a princesa Natasha e Azra. Sylvia. Lucien não queria fofocar sobre isso, mas ainda sentia um pouco de pena dos nobres cavalheiros presentes. Afinal, tanto Sylvia quanto Natasha eram muito atraentes e charmosas. Sugiro que entremos e nos sentemos primeiro, Majestade. Conde Aine sorriu depois de saudar o grão-duque respeitosamente. Vamos deixar algum espaço livre para os jovens. Seu filho Visconde Arrington estava conversando com a princesa Natasha. Arrington era um jovem bonito e entusiasmado. O show de hoje à noite era importante, assim como a parte de socialização. Orvarit apenas deu uma rápida olhada no jovem sem muita esperança. Devemos esperar um pouco. Acredito que o cardeal Sard também estará aqui esta noite. Ouvindo o nome, muitos nobres pararam de falar, parecendo bastante surpresos. Sard, o santo cardeal, presidente da igreja no ducado de Orvarit, membro da conferência episcopal, era conhecido por quase viver em reclusão. Foi muito inesperado que ele estivesse assistindo ao concerto esta noite, o que lembrou a muitos dos nobres presentes o ritual maligno realizado anteriormente na casa do barão Laurent. Nesse momento, uma carruagem simples com o emblema da Santa Verdade parou em frente ao salão. Todos ali podiam adivinhar que era a carruagem de Sard. Ajudado por um jovem cavaleiro, um velho de túnica branca desceu da carruagem. Ele parecia muito gentil com seu cabelo totalmente branco, como um avô amoroso. Caminhando com passos firmes, Sard ainda gozava de boa saúde. Ninguém poderia realmente dizer que ele já tinha mais de 200 anos. Quando o velho cardeal se aproximou, Lucien de repente sentiu um ar quente soprando suavemente em seu espírito, como se sua alma estivesse se aquecendo na luz sagrada. Lucien ficou muito surpreso com o quão poderoso era o poder espiritual do velho. Quando seu poder espiritual foi totalmente bloqueado pelo círculo mágico estabelecido pela igreja, o poder da alma do velho ainda era tão influente. Ele já tinha ouvido o nome de Sard antes, já que ele era como uma lenda neste mundo. Naquele momento, Lucien finalmente viu a lenda com seus próprios olhos. Foi dito que, entre todos os cardeais da Igreja da Santa Verdade, apenas cerca de 10 deles eram cardeais santos. De acordo com o conhecimento de Lucien, levando em consideração essas pessoas, incluindo os maiores comandantes cavaleiros, líderes da Inquisição e monges, não poderia haver mais de 30 pessoas neste mundo que tivessem esse tipo de poder como Sard. De pé perto de Lucien, Rene estreitou os olhos e franziu as sobrancelhas em concentração, como se algo estivesse queimando muito forte para ele.
Lucien notou a diferença de Rini e se virou para olhá-lo, e seus olhos encontraram os de Rini naquele momento. O canto da boca de Rini se curvou, colocando um sorriso casual em seu rosto. Não era a primeira vez que Lucien notava que Rini estava se comportando de maneira estranha. No entanto, Lucien sabia que esta noite não era um momento adequado para resolver as muitas perguntas sobre Rini em sua mente. Quando o cardeal Sard entrou no corredor, seguindo os modos do cavaleiro, Orvarit beijou a mão direita de Sard respeitosamente com os joelhos levemente dobrados. Só a verdade vive para sempre, disse o grão-duque. Parecia que a autoridade religiosa ainda estava acima do poder imperial em alto. É muito bom ver você, Sua Majestade. Estou feliz em ver que você ainda está indo tão bem, e estou feliz em ver que nossa adorável pequena Natasha é uma excelente cavaleira agora. Sard segurou o braço de Orvarit e sorriu carinhosamente. O grão-duque e o cardeal entraram na sala de concertos de mãos dadas, com Natasha segurando o braço de Sard do outro lado um pouco atrás deles. Eles foram seguidos pelos nobres andando nas rígidas regras de classificação. Bem, é hora de se preparar nos bastidores. Victor sorriu. Lucien, você pode esperar aqui por seus amigos e levá-los aos seus lugares mais tarde. Lucien assentiu e observou Victor e Rini saindo. Logo Felícia, Lot e Heródoto também entraram no salão e estariam sentados nos bons assentos designados para suas famílias. Perto do corredor, apenas a tia e Lucien ainda estavam esperando lá. A tia estava esperando os parentes de Victor e Lucien estava esperando seus amigos. Um momento depois, uma carruagem simples e totalmente carregada chegou. Ivan foi o primeiro a descer da carruagem, seguido por seu irmão mais velho, John. Ivan parecia muito adorável em seu terninho, enquanto John era o mesmo, alto e bonito, cujos cabelos loiros brilhavam na luz. Joel e Alisa também desceram da carruagem. Lucien sentiu que o vestido da tia Alisa estava bem apertado para ela, mas seu sorriso feliz a fez parecer muito mais jovem do que o normal. Vendo toda a família, Lucien sorriu sem saber. Achei que você não viria. Lucien, de brincadeira, bateu em John no ombro. Os dois amigos não se viam há algum tempo. Vamos! John também respondeu alegremente a Lucien. Seu primeiro trabalho musical será tocado no Psalmal. Como seu melhor amigo, como posso perder isso? A propósito, Lucien, também tenho uma boa notícia. John abraçou Lucien e deu um tapinha nas costas dele. Eu sou um escudeiro de alto escalão agora. Uau! Isso é incrível, João. Bom para você. Lucien sorriu. Neste momento, Helena também chegou. Em seu longo vestido amarelo claro, Helena parecia um lindo anjo esta noite. Bom para você também, Lucien. Joel deu uma olhada em Helena e cutucou Lucien levemente. Ela é adorável. Não, somos apenas amigos. Lucien estava um pouco tímido e envergonhado. Então Lucien os levou para a arquibancada oeste. Era muito menor do que as outras arquibancadas e só podia acomodar 20 pessoas. Os melhores lugares pertenciam aos condes ilustres e superiores. Depois de se sentar, Orvarit inclinou-se ligeiramente para a frente e perguntou ao cardeal: Vossa Eminência, há algum progresso na investigação do caso do Barão Laurent? Embora os guardas da cidade e a divisão de inteligência do ducado também estivessem investigando isso, eles nunca poderiam competir com os grandes pastores da Inquisição que afirmavam poder ouvir o Deus da verdade. Bem, alguns. O cardeal Sard assistia à preparação da orquestra no palco da frente, com um sorriso casual no rosto. Acreditamos que tenha algo a ver com o Duque no inferno. Seu antecessor foi selado em algum lugar sob a cordilheira das Montanhas Sombrias pelo antigo Império Mágico, e ele sempre tentou encontrar seu antecessor e absorver o poder. Achei que ele poderia ter sido mais cuidadoso. Natasha se juntou à conversa e ouvimos que alguns feiticeiros também estavam envolvidos nisso. Isso é verdade. Sard assentiu. Deus me revelou que eles têm outros planos, então ainda estamos reunindo mais informações, especialmente procurando os documentos antigos do Império Mágico de Silvana. Quanto aos feiticeiros, são apenas vários aprendizes com um feiticeiro vindo da sede do Congresso de Magia. Ele se chama professor, mas é apenas um feiticeiro do terceiro ou quarto círculo, então não precisamos nos preocupar muito com eles. A sede do Congresso de Magia? O grão-duque e a princesa perguntaram ao mesmo tempo com admiração. Capítulo 65. Capítulo 65. O concerto. 1. Sard parecia ser um pouco lento e seus olhos estavam opacos, no entanto, seu sorriso ainda era muito gentil e agradável. Ele não respondeu à pergunta de Orvarit e Natasha imediatamente, mas seguiu seu próprio ritmo para contar a história.
Vários meses atrás, alguns de nossos observadores noturnos alvejaram com sucesso um feiticeiro do Congresso, o que é muito raro, já que a maioria deles que veio a Alto antes nunca ficou aqui por muito tempo, sem mencionar tentar entrar em contato com os muitos feiticeiros escondidos em Alto. Afinal, seu objetivo comum era encontrar os restos do antigo Império Mágico na Dark Mountain Range. Bem, Orvarit esfregou o queixo pensativo, talvez eles também estivessem tentando ter mais feiticeiros e feiticeiras em Alto para conhecer e participar de seu congresso para crescer e se expandir. Até onde eu sei, isso é algo em que o congresso vem trabalhando há mais de 200 anos. Como um crente piedoso, o Grão-Duque definitivamente sabia muito mais sobre feiticeiros do que a maioria das outras pessoas. Vários nobres sentados atrás estavam prestando muita atenção ao que Sard, o Grão-Duque e a princesa estavam falando. Seus rostos pareciam estranhos, como se houvesse algo em suas mentes, mas todos decidiram permanecer em silêncio. Você está certo, Sua Alteza. Sard ajustou um pouco sua posição sentada e continuou. Infelizmente, os vigias noturnos não conseguiram pegá-lo vivo e o feiticeiro se destruiu. Então ele deu uma olhada no alto e forte cavaleiro santo parado ao lado dele, deixando o cavaleiro continuar com o resto da explicação. Apenas os cavaleiros da igreja podem ser chamados de cavaleiros santos. O rosto do cavaleiro estava totalmente coberto por sua máscara de proteção, através da qual sua voz monótona veio. Achamos que o feiticeiro que se chamava Professor veio aqui pelo mesmo motivo, e talvez também para investigar o que aconteceu com o último feiticeiro. Sentada e encostada em seu assento, Natasha parecia bem relaxada. Agora ela estava olhando em outra direção com um sorriso no rosto. Parece que você sabe muito sobre o que os feiticeiros estão fazendo em Alto, não é? Ela não estava sendo desrespeitosa, na verdade, sua piedade foi reconhecida antes pelo próprio Sard, e seu professor era o comandante-chefe dos Irmãos da Espada servindo a igreja. No entanto, exceto quando ela estava orando na frente do Deus da Verdade, Natasha sempre era bastante casual sobre quase tudo. Vossa Alteza, a igreja os acompanha há anos, e os feiticeiros nunca se esconderam na frente da igreja perfeitamente. O cavaleiro abaixou a cabeça, assim como o chamado professor. Algumas pistas estão mostrando que ele segue o sistema mágico contemporâneo, e por isso especulamos que o professor seja do Congresso. Parece que ele realmente não confia nos feiticeiros de Alto. Ele estava sendo muito cuidadoso, então, embora tenhamos duas pessoas os espionando, o que sabemos sobre o professor ainda é relativamente limitado. A igreja decidiu ser mais cautelosa. Nas centenas de anos em Alto, alguns feiticeiros que traíram sua crença e passaram a trabalhar para a igreja não era algo novo. Sabendo que os grupos de feiticeiros em Alto eram pequenos demais para causar muitos problemas, em vez de destruí-los todos de uma vez, a igreja decidiu deixá-los em Alto para jogar um longo jogo com o Congresso de Magia. Bem, neste ponto, o misterioso professor ainda não é grande coisa, no que me diz respeito. O que me deixa preocupado é Chifre Argênteo. Eu me pergunto o que eles estão planejando em Alto. Orvarit segurou o queixo com a mão. Como desejar, Majestade. O cavaleiro se curvou levemente. Vamos deixar os vigias noturnos juniores rastrearem o caso do professor, e a força principal da igreja continua investigando a heresia. Ainda não encontrou Rosan Aron? Enrolando seu longo cabelo roxo com o dedo alegremente, Natasha perguntou. Ainda não. Estamos dando o nosso melhor, respondeu o cavaleiro santo. A orquestra estava pronta. Neste momento, um jovem de cabelos roxos entrou na varanda. Suas características faciais eram um pouco semelhantes às de Natasha, mas ele era ainda mais alto que ela. Seu terno estava estampado com o brasão da família Violet. O jovem acenou para os nobres na sacada, sorrindo. Então ele caminhou em direção à primeira fila de assentos na frente, saudando o Grão-Duque e o Cardeal respeitosamente à maneira de um cavaleiro. Meu querido primo, você está atrasado. Natasha acenou para ele. Este jovem era sobrinho do Grão-Duque, o comandante-chefe da guarda da cidade de Alto, Conde Verdi. Desculpe. Ele se sentou relativamente perto de Natasha. Acabei de receber algumas notícias sobre a trompa argêntea, mas acabou sendo inútil. Lucien Evans, o compositor de Fati? Nunca ouvi esse nome antes. O Conde Verdi, ao mesmo tempo, também era bastante famoso no campo da música. Interessante, também não conheço este nome, disse o Grão-Duque. Ouvindo o comentário de Verdi, tanto Orvarit quanto Sard pegaram as listas. O nome da sinfonia é Fati. Aposto que este Lucien é um compositor bastante corajoso e criativo, Sard respondeu gentilmente. Eu realmente não tenho preferência entre as duas tendências musicais. Natasha sorriu. Acontece que eu sei algo sobre este Lucien. Ontem, o Barão Otelo veio até mim e pediu permissão para substituir a terceira música da lista por uma nova sinfonia.
E aqui está, do novo aluno deste Victor, Lucien Evans, que começou a aprender música há 3 meses. 3 meses atrás? Isso é insano. Verdi franziu ligeiramente a testa. Buscando ser perfeito, Verdi era rigoroso consigo mesmo e saber que havia alguém ainda mais talentoso que ele definitivamente não era agradável. Bem, infelizmente, parece que esse cara é muito talentoso, até mais do que você, embora você tenha começado a aprender música aos 8 e aos 9 já sabia compor. Mas falando sério, não se preocupe, Verdi. Ele não pode competir com você. Eu conheci o cara outro dia, e ele parecia uma mulher. Estou bastante curioso para ver o que ele pode fazer. Bem, algumas pessoas são apenas gênios, o que não é justo em si, mas é a intenção de Deus. Sardo comentou. E isso lembrou Natasha da história de Sard. Sard nunca foi um gênio. Desde o primeiro dia em que entrou no mosteiro de Alto, ele nunca foi capaz de competir com seus pares inteligentes. No entanto, no final, foi Sard quem se tornou o santo cardeal, embora tenha levado mais de 100 anos. Por isso, ele costumava dizer aos seguidores: a fé em Deus não tem nada a ver com talento. Bem, vamos esperar para ver. Orvarit riu. O que Natasha disse me deixa curioso agora também. Neste momento, Victor entrou no palco com um bastão na mão. Primeiro, ele se curvou na direção do balcão do Grão-Duque de maneira solene, depois se curvou para os outros nobres e músicos. Finalmente, ele se virou e abaixou a cabeça, olhando para o bastão em sua mão. A brincadeira começou. Orvarit fechou os olhos e sorriu. Este é o melhor entre os trabalhos anteriores de Victor. É simplesmente lindo. Todos pararam de falar e mergulharam na música. Olhando nos olhos um do outro, Lucien, Lot e Felicia sorriram juntos nos bastidores. Eles podiam dizer que Victor estava em muito boa forma. Agora eles se tornaram verdadeiros colegas de classe, se ainda não amigos. A primeira sinfonia durou cerca de 40 minutos e correu muito bem. Durante o intervalo, parte do público expressou sua preocupação de que, se a primeira sinfonia já era a melhor entre os trabalhos anteriores de Victor, o resto poderia não ser tão bom. Mas Victor provou que eles estavam errados. A segunda peça da sinfonia foi realmente ainda melhor. Era viva, vívida e cheia de vida, como uma brisa fresca de verão, como um campo de outono. Ao final, Orvarit aplaudiu longamente com satisfação. Victor nunca para de progredir. Ele é incrível, comentou o Grão-Duque. Isso é verdade. É reconfortante e bonito, ecoou Verdi, embora em sua mente ele realmente não apreciasse esse tipo de sinfonia de estilo country. Bem, é bom, mas acho que Victor é capaz de fazer um trabalho ainda melhor. Eu não senti sua paixão nele. Ainda há espaço para melhorias, disse Natasha. Capítulo 66. O Concerto, 2. Minha sobrinha mencionou antes que a composição da segunda sinfonia levou Victor em torno de 2 a 3 anos. Depois de saber que ele faria um concerto nupcial mal, ele passou mais 3 meses na mansão do meu irmão mais novo para melhorar. E de fato me lembrou o campo de trigo maduro sem limites em minha cidade natal. Sorrindo, o conde Aine apresentou a história por trás da sinfonia ao Grão-Duque e à princesa, sentindo-se um pouco grato à sua sobrinha, Felicia, por quem nunca gostou no passado. Desde que o filho mais velho do conde anterior morreu em uma luta contra os hereges, uma disputa começou entre o segundo e o filho mais novo da família Aine. Naquela época, porque o segundo filho, que também é o atual conde Aine, ainda não havia despertado sua bênção, e o pai de Felicia era muito mais favorecido por seu pai, o atual conde estava em grande ansiedade quase o tempo todo. Então uma virada favorável veio para o segundo filho, que despertou sua bênção. Além disso, seu filho Harrington se tornou um jovem muito talentoso que nem era inferior à princesa Natasha e ao conde Verdi. O segundo filho herdou com sucesso o título e todas as terras que a família Aine possuía. Eu me sinto da mesma forma. Orvarit assentiu. Esta peça de sinfonia me lembrou a bela vida no campo. Talvez você esteja certa, Natasha, mas o show já é muito impressionante. Vamos esperar e ver os próximos 2 trabalhos. A última sinfonia é de seu aluno, no entanto. Não posso acreditar que um novo aluno que começou a aprender música há 3 meses possa compor uma sinfonia, e não tenho muita expectativa sobre o chamado talento do jovem. O conde Rafati também se juntou à conversa, um homem muito bonito aparentemente na casa dos 30. Tio Art, acredito que você seja a última pessoa que deveria afirmar que talento não significa nada. Natasha riu de uma maneira nada nobre. Você despertou a bênção do sol quando tinha 10 anos, e se tornou um mago sagrado de nível sênior do 8º círculo em seus 60 anos. Ninguém é mais promissor do que você para finalmente se tornar um lendário mago sagrado. O aparentemente jovem conde Rafati era na verdade muito mais velho do que parecia, e ele era um mago sagrado muito poderoso.
Magos sagrados eram pessoas que despertaram sua bênção e, portanto, receberam poderes mágicos. Para diferenciar os feiticeiros abençoados dos notórios feiticeiros, as pessoas os chamavam de magos. Havia também uma razão para o grande poder da família Rafati. Enquanto outras famílias nobres se relacionavam por casamentos mistos, a família Rafati insistia no incesto real para garantir que o grande poder familiar e o sangue mais puro pudessem ser herdados por suas gerações mais jovens. Embora muitos bebês deformados tenham nascido assim, a família também teve muitos membros geniais, como o atual conde. Verdi comentou seriamente. O talento do tio Arthur é um presente de Deus. É diferente. Assim como o talento musical, eu ouvi. Natasha sorriu. Sério, estou muito ansiosa pelo trabalho de Lucien. Não importa se é bom ou ruim, vai ser interessante. A quarta peça da sinfonia deve ser a mais impressionante e marcante para o concerto desta noite. Espero que Victor saiba o que está fazendo. Rafati balançou levemente a cabeça. Além do trabalho de Lucien, também estou bastante empolgado com o novo instrumento musical, o piano. Natasha mudou o assunto para o seguinte concerto para piano. Eu me pergunto como o piano funciona em comparação com o cravo. Sentado na cadeira, Verdi endireitou as costas com seriedade. Agora Victor estava mais relaxado, sabendo que suas duas primeiras peças de sinfonias foram reconhecidas pelo Grão-Duque. Durante o intervalo, ele conversava casualmente com seus alunos, enquanto Rini parecia mais silencioso do que o normal. Logo chegou a hora de Victor voltar ao palco. Desta vez, Rini seria seu maestro designado para dirigir a orquestra, e Victor seria aquele que tocaria o novo instrumento musical, o piano. O som do piano era rico e retumbante. A primeira nota do concerto para piano chamou instantaneamente a atenção de todo o público. Este foi um pedaço de concerto com profundidade religiosa. Impressionante, comentou Verdi com satisfação e depois fechou os olhos para ouvir com atenção. A alta qualidade sonora do piano combinava perfeitamente com a solenidade e sacralidade da música religiosa. Vários tons mais altos também foram muito bem tratados pelo piano. Todo o salão do salmo estava imerso na majestosa melodia. Quando o concerto chegou ao fim, o cardeal Sard se benzeu e disse: "Este é um elogio a Deus. O sucesso deste concerto é alcançado por este novo instrumento musical. Isso é incrível. É o melhor instrumento de teclado de todos os tempos." Natasha engasgou com admiração. Comparado com piano, cravo e clavicórdio são como brinquedos para meninas. Você também é uma garota, Natasha. As sobrancelhas de Orvarit estavam ligeiramente franzidas. O Grão-Duque estava prestes a aplaudir quando ouviu o comentário impróprio de sua filha. Em relação ao pai com reverência, Natasha murmurou. Mesmo assim, ainda sou a garota mais especial de todas, não inferior a nenhum homem. Ao ouvir o murmúrio de Natasha, um sorriso significativo apareceu no rosto de Verdi, mas ele não disse nada. Eu vi você, Verdi. Natasha endireitou as costas instantaneamente e olhou para ele seriamente. Você não acha, não é? Ou você quer uma briga lá fora? Bem, eu não quero nenhum problema. Verdi ainda estava sorrindo. Tudo bem, Natasha. Symphony of Fate está chegando. O Grão-Duque estava tentando mudar o assunto entre os dois. Dando uma olhada no palco, Natasha olhou de soslaio para Verdi. Meu querido primo, acredito que o trabalho de Lucien será melhor que o seu. Bem, pelo menos tenho minhas obras musicais para comparar. Enquanto você, minha querida Natasha, você não é boa em compor. No que diz respeito ao talento de compor, acredito que sou muito mais talentoso do que você. Verdi instantaneamente revidou. Isso é realmente verdade, não é? Bem, então quão estranho é que nenhum de seus trabalhos brilhantes tenha sido tocado no Psalmal, enquanto um cara aleatório que começou a aprender música há 3 meses de alguma forma conseguiu fazê-lo? Natasha fez um olhar bastante surpreso. Eu só não quero. Verdi rangeu os dentes, sentindo-se meio sem palavras. O cara chamado Lucien, seu trabalho nunca pode ser melhor que o meu. Ah, eu ouvi o que você disse. Natasha riu. Vamos ver o que acontecerá se o trabalho dele for realmente melhor que o seu. O Grão-Duque também assentiu, sentindo-se muito esperançoso como os outros nobres, exceto Lobo. O rosto de Lobo estava quase torcido. Embora o sucesso do show de Victor não lhe fizesse mal, na mente de Wolf, foi Victor quem tirou o sucesso que merecia. Então Wolf iria prestar muita atenção em cada nota da sinfonia seguinte, encontrando as menores falhas e colocando todas elas na crítica musical. Na pequena sacada oeste, as mãos de Alisa e Joel estavam agarradas com força. Até John estava meio nervoso.
Todos eles estavam esperando por Symphony of Fate, o último trabalho desta noite. De pé na frente da orquestra, com a batuta na mão novamente, a mente de Victor se agitou. Ele pensou no fracasso de seu primeiro show, no grande sucesso do segundo show, nos muitos momentos memoráveis entre Oenie e ele, no olhar afetuoso de Oenie no final de sua vida, bem como no encorajamento de Lucien, Rini e o resto de seus alunos. Oenie, você pode me ouvir? Victor sabia que estava pronto, e lentamente levantou o bastão. No momento em que Victor acenou com a batuta, o início da sinfonia chocou todos os presentes. Os primeiros compassos da sinfonia foram como as batidas fortes na porta que acordaram todos instantaneamente. Orvarit, Natasha e Verdi abriram os olhos ao mesmo tempo com grande surpresa. Era o destino que batia à porta, de maneira irresistível e feroz. Capítulo 67. O inovador. O ritmo, o tom e os acentos caindo nas batidas prenderam o coração de todos. Ninguém podia se esconder das provações da vida. O tema da sinfonia foi revelado diretamente, sem qualquer prenúncio ou implicação. Os chifres ocorreram antes que um segundo tema fosse introduzido, simbolizando a luta feroz entre o destino e a vontade. À medida que o primeiro e o segundo tema se entrelaçavam, o público experimentava grande tensão e pressão, como se estivessem pessoalmente no campo de batalha, embora estivessem apenas sentados em seus assentos. As reações do público variaram. Agarrando os braços, os nobres como o Grão-Duque e o Wolf, que nunca haviam experimentado a crueldade da guerra pessoalmente, quase não suportavam o medo em seus corações, enquanto Knighsven ficou muito envolvido pelas memórias do profundo medo e horror que ele sofreu nos dias em que lutava contra as criaturas do mal e os hereges. Sard permaneceu relativamente calmo, mas seus olhos estavam abertos. Desta vez, seus olhos não eram mais opacos, em vez disso, eram brilhantes e afiados. Ele estava associando o trabalho musical com suas próprias histórias no passado. Diante da tensão e da grande pressão vinda da sinfonia, nobres mais jovens, como Verdi e Natasha, mostraram sua crescente vontade de luta. Apertando o punho direito, Verdi apertou cada músculo de seu corpo para estar pronto para enfrentar os golpes do destino, mostrando o espírito da família Violet como o escudo da verdade. O corpo de Natasha estava inclinado para frente, e seu rosto parecia sério, mas também animado. Ela queria uma boa luta para vencer a escuridão e o chamado destino. Victor dedicou seu coração e alma à regência. Comparado com o trabalho original de Lucien, agora a sinfonia estava muito melhor desenvolvida e ainda mais emocionante. A combinação de viola, violoncelo e sopro no segundo movimento deu ao público uma pequena pausa na intensidade, e logo o terceiro movimento os jogou novamente para a frente, encontrando o medo avassalador da escuridão. Dor, esperança, medo, raiva e tantos outros sentimentos misturados. Quando a luz finalmente venceu a escuridão, quando o movimento final da grande vitória foi tocado no Salão do Salmo, muitos da plateia se levantaram espontaneamente e aplaudiram com aplausos estrondosos. O Grão-Duque deu um longo suspiro de alívio e ergueu a mão para acenar, como se estivesse torcendo por seus bravos cavaleiros e soldados voltando para casa em triunfo. Com grande empolgação e satisfação, Natasha deixou seu assento e caminhou até o corrimão, olhando para a orquestra como se ainda estivesse imersa em seu próprio mundo da música. Apoiando-se confortavelmente no encosto do banco, Sylvia e os outros músicos trocaram um olhar espontâneo. Eles podiam ver a grande surpresa e admiração nos olhos um do outro. Esse jovem, ele provavelmente é outro gênio depois de Jesuitual, Sylvia murmurou para si mesma. A família de Joel e Helena estavam torcendo e aplaudindo. Embora eles não soubessem muito sobre música, eles sentiam do fundo de seus corações que o trabalho de Lucien era realmente chocante e tocante. Eles tinham lágrimas nos olhos. Joel estava formigando de excitação, sentindo que seu sonho havia sido realizado por Lucien. Ele estava mais do que orgulhoso, considerando o sucesso e a honra de Lucien como seus. Agarrando o ombro de seu pai, o rosto de John corou de gratificação. Pai, Lucien é um gênio, não é? De agora em diante, podemos chamá-lo de Sr. Lucien. Helena não podia acreditar no que acabou de acontecer no corredor. Afinal, quando ela conheceu Lucien vários meses atrás, este jovem estava carregando sacos de lixo. O rosto de Wolf ficou mortalmente pálido, sabendo que ele nunca poderia negar a grandeza dessa sinfonia. E agora ele finalmente percebeu por que Victor estava disposto a ter um indigente como seu aluno de música. Esse pobre rapaz era realmente um gênio. Virando a cabeça inquieto entre os aplausos tumultuosos, Wolf confiou sua última esperança nos nobres e músicos exigentes, desejando que pelo menos alguns deles, que sempre preferiram a música religiosa, mostrassem sua antipatia pelo tema da sinfonia. O Grão-Duque juntou-se à filha, caminhando para a frente da varanda para aplaudir calorosamente.
sendo liderados pelo Grão-Duque e pela princesa. A segunda rodada de aplausos selvagens com a ovação tumultuada explodiu, reverberando pelo Salão dos Salmos. Sem dúvida, o concerto foi um grande sucesso. Depois de saudar o Grão-Duque e o resto da plateia, Victor trotou de volta e puxou Lucien dos bastidores. Lucien estava preparado, então ele calmamente seguiu Victor e veio ficar na frente de toda a plateia. Senhoras e senhores, por favor, deixem-me apresentar meu aluno, Lucien Evans. Foi Lucien Evans que compôs esta grande sinfonia, disse Victor em voz alta para todos os balcões. Que talento! Os aplausos dos nobres e dos músicos tornaram-se ainda mais altos, demonstrando o seu grande reconhecimento para com este jovem músico. Ótima música, grande jovem. E Arline assentiu. Mesmo uma pessoa que não sabe nada sobre música pode sentir a grandeza de seu trabalho. O Grão-Duque comentou em voz alta. Incomparável! Este jovem se tornará um grande músico. A mente de Natasha estava cheia de pensamentos emocionais. Fiquei quase sem palavras. Senti algo muito único. Eu sei que é algo que eu sempre estive procurando. Lucien, você é o inovador na história da música. Mesmo Verdi não podia dizer nada para refutá-la neste momento. Você tem a alma que nunca cede. Deus te abençoe, jovem. Lentamente, Sard se levantou. Ele olhou para Lucien com um sorriso amoroso no rosto. Entre todas as pessoas, Lobo foi o único que permaneceu curvado em seu assento. Ele se sentia fraco demais para falar. Graças a Deus. Este é o dom de Deus. Lucien saudou as sacadas de maneira cavalheiresca, desempenhando seu papel de crente com grande piedade. O grande sucesso do show lhe traria muitos benefícios, e um deles seria um status social mais elevado, o que o ajudaria muito a esconder sua identidade. Os guardas da igreja e os xerifes da cidade não ousavam prender ou investigar casualmente um músico que havia recebido o reconhecimento do Grão-Duque, do cardeal e da princesa. O cardeal assentiu e disse ao Grão-Duque: estou muito feliz por ter assistido ao concerto esta noite. Todas as músicas desta noite são ótimas, e Symphony of Fate é especialmente a mais impressionante. A luz vence as trevas. O Deus da verdade nos capacita a lutar contra as dificuldades. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a todos nós. Orvarit abaixou a cabeça, colocando a palma da mão no peito. No palco, os olhos de Victor estavam molhados de lágrimas. Como ele desejava que Oenie pudesse ver tudo isso no céu. Como você se sente agora, meu primo? Natasha olhou para Verdi e perguntou agradavelmente. Este trabalho pertence a Lucien, não a você, Natasha. E, infelizmente, o talento dele nunca pode ser o seu também. Verdi não respondeu diretamente. Bem, na verdade, o tema único de seu trabalho me inspirou muito. Talvez eu devesse tê-lo para ser meu consultor musical para produzir meu próprio trabalho musical, disse Natasha, inclinando a cabeça para um lado. Seu sucesso vem tanto de seu talento quanto de sua experiência de vida. E o acúmulo de inspiração e boas ideias leva tempo. Acho que não vai funcionar, Natasha. Verdi encolheu os ombros em desaprovação. Ainda vale a pena tentar. Levantando as sobrancelhas, Natasha riu. Quando os nobres estavam deixando o salão do salmo em ordem, Victor e Lucien foram para os bastidores. Os membros da orquestra ainda estavam animados. Senhor Victor S.R. Evans, este é o melhor show que já assistimos. Capítulo 68. Capítulo 68. A celebração. Alguns dos membros da orquestra também eram músicos relativamente conhecidos em alto. Embora ao praticar, eles já tivessem uma expectativa bastante alta neste concerto, especialmente no Symphony of Fate, a resposta calorosa do público nobre e dos muitos músicos famosos esta noite ainda foi uma grande surpresa para eles. Victor também estava muito animado. Ele caminhou em direção a Rini, seu camarada mais íntimo naqueles dias, e lhe deu um grande abraço. Muito obrigado, Sr. Rini. Você me ajudou a melhorar o cravo. Você me apoiou o tempo todo durante as inúmeras vezes de ensaio. Sem vocês, este show nunca poderia ser tão perfeito. Embora Rini tenha permanecido em silêncio a noite toda, ele também ficou muito satisfeito com o sucesso do show. Obrigado, Victor. É uma honra trabalhar com você, Sr. Victor, e com Lucien também. Ele sorriu. Senhor Evans. Thomas, o violoncelista da orquestra, abraçou Lucien com grande entusiasmo. Você vai se tornar o músico mais conhecido de alto, não em todo o continente. Lucien se sentiu um pouco estranho quando as pessoas, especialmente os membros da orquestra, chamavam seu sobrenome com respeito. O futuro promissor de Lucien na música já era amplamente esperado por muitos dos membros da orquestra quando começaram a ensaiar a quarta peça da sinfonia composta pelo jovem estudante de música do Sr. Victor. Agora o talento de Lucien era reconhecido pelos nobres ilustres do público.
Como o Grão-Duque usou a palavra incomparável para comentar sobre o trabalho musical de Lucien, e a princesa Natasha chamou diretamente Lucien de o inovador da história da música, Lucien definitivamente se tornaria a nova estrela mais brilhante no campo da música muito em breve. Todos na orquestra sabiam que, enquanto Lucien pudesse compor outra peça de sinfonia da mesma alta qualidade nos próximos 2 anos, seu status no campo da música estaria completamente garantido. Se essa nova tendência da música pudesse ser popularizada no futuro, Lucien seria, sem dúvida, uma grande autoridade. Assim, os membros da orquestra mostraram grande respeito por Lucien. Lucien abraçou os membros um por um. Embora o status e a renda de um músico fossem muito maiores do que os músicos comuns em uma orquestra, Lucien estava claramente ciente do fato de que a total cooperação dos músicos também era um dos fatores-chave para determinar o resultado de um concerto. Lucien Rine também deu um grande abraço em Lucien. Eu posso imaginar que, em um futuro próximo, mais e mais obras musicais serão compostas para expressar os sentimentos e emoções do ser humano, ao invés de meramente louvar a Deus. Vou chamá-lo de Sr. Evans também, já que você é absolutamente o pioneiro da nova tendência. Embora Lucien não estivesse acostumado com aquela forma íntima de celebrar, ele também não se importava com isso. Lucien também abraçou Rine. Obrigado, Sr. Rine. Infelizmente ainda estou longe de ser um pioneiro, afinal, até tocar piano ainda é um desafio para mim. E, a propósito, seu violino foi incrível, Sr. Rine, mas só faltou um pouco de paixão. Aos olhos de Lucien, Rine às vezes era um pouco estranho. Aproveitando essa chance, Lucien estava tentando testar Rine. Você tem razão. Talvez eu esteja muito calmo na maioria das vezes. Rine soltou os braços e explicou casualmente. Embora Rine parecesse bem magro, Lucien podia sentir a força em seus braços e em seu corpo pelo curto abraço. Lucien também deveria abraçar seus colegas de classe. Ótimo trabalho, Lucien. Ao abraçar Lucien, o rosto de Felicia corou. O sucesso de Lucien lhe traria muitos benefícios também. Ela já podia imaginar a cena em que ela estava cercada por muitas damas e madames nobres, perguntando sobre seu talentoso colega de classe. Estou orgulhoso de tê-lo como meu colega de classe, Lucien. Lotus ofereceu um grande abraço a Lucien e o parabenizou, enquanto Heródoto permaneceu em silêncio enquanto abraçava Lucien. Um pouco depois, Heródoto disse a Lucien em voz baixa: você é alguma coisa. Victor guardou seu maior e mais caloroso abraço para Lucien. Eu não sei como expressar a você minha gratidão, Lucien. Você é um presente para mim de Deus. Ter você como meu aluno é minha grande bênção. Ser seu aluno é minha maior honra, Sr. Victor disse Lucien sinceramente. Ah, tem uma coisa. Victor disse a Lucien, você vai receber metade do dinheiro esta noite. Não diga não, Lucien. Com o dinheiro, você não precisa mais morar em Aderon. Aderon não está seguro. Até onde Lucien sabia, os ingressos para os shows realizados no Psal Mal estavam sempre em alta demanda. A receita dos ingressos esta noite foi de 365 thalers, o que era bastante. 365 thalers era 4 vezes o número da renda anual de Victor, enquanto a renda anual de um nobre cavaleiro era apenas cerca de 300 a 500 thalers. De acordo com o regulamento da associação, 40% da renda dos ingressos seria destinada à igreja, e 30% seriam usados para a manutenção da associação e do salão de salmos, além de pagar toda a orquestra. Para os 30% restantes, cerca de 110 thalers seriam de Victor. Em outras palavras, Lucien ganharia cerca de 30 a 35 thalers. 30 a 35 thalers equivalia a várias décadas de economia para uma pessoa comum, até mesmo um esforço de uma vida inteira. Com o dinheiro, Lucien poderia se mudar para uma casa decente de 3 andares no distrito de Purple-Lily, ou uma casa de 2 andares relativamente antiga com um pequeno jardim no distrito de Jesus. Eu não posso dizer não. Muito obrigado, Sr. Victor. Lucien respondeu com sinceridade, como se já pudesse ver as moedas de ouro brilhando na frente de seus olhos. Com o dinheiro, o pó de Montliget Rose não seria mais um sonho para Lucien. O único problema era que não era fácil encontrar pó de Montliget Rose. Um lugar decente em uma área decente também era o que Lucien precisava, não só porque queria uma melhor condição de vida, mas também pela necessidade de ficar longe de Aderon, onde se envolveu com os outros feiticeiros usando a identidade professor. Com uma casa maior, Lucien também poderia construir um laboratório de magia maior e mais seguro no subsolo. Após a comemoração, quando Felicia estava prestes a convidar todos os presentes para visitar a mansão de sua família amanhã, a senhora de meia-idade que sempre esteve ao lado da princesa Natasha veio para os bastidores. Senhora Camilo, Felicia, Lot e Heródoto ouviram sua história antes.
Eles a saudaram apressadamente. Victor, Lucien e as outras pessoas presentes também seguiram a maneira. Senhor Evans, disse Lady Camille seriamente, Princesa Natasha quer que você seja sua consultora musical pessoal. Cerca de 1 hora de cada vez, 2 vezes por semana, no Palácio Ratassia. O pagamento é muito decente, 2 thaler por mês. Suas palavras instantaneamente transformaram Lucien na inveja das pessoas presentes, incluindo Victor. Apenas os olhos de Rini escureceram por um momento. Eu não posso. Eu sinto muito. Lucien recusou a oferta subconscientemente. Comecei a aprender música há 3 meses. Receio não estar qualificado para esta posição, e o sucesso desta vez pode ser apenas uma explosão aleatória da minha inspiração acumulada. Lucien tinha outra razão pela qual não podia falar. Ele temia que entrar no palácio fosse muito arriscado e sua identidade de feiticeira pudesse ser revelada pela princesa, que era uma grande cavalaria de nível 5, ou esta senhora Camille, uma cavaleira radiante. No entanto, o trabalho também era muito atraente. De outra perspectiva, servir a princesa Natasha também poderia ser seu disfarce perfeito. A princesa não se importa. O que Sua Alteza Real valoriza são as habilidades únicas que você empregou em sua composição e sua compreensão em relação ao novo tema da música. Disse Camille sem emoção. Você gostaria de aceitar o trabalho, Sr. Evans? As outras pessoas na sala olhavam para Lucien com expectativa. Finalmente, Lucien acenou com a cabeça. Seria um prazer servir a princesa. Obrigado, Sr. Evans. Lady Camille disse e saiu dos bastidores. O salário era realmente muito bom. Pelo menos antes de se tornar um feiticeiro do primeiro círculo, Lucien não teria que se preocupar com as despesas de comprar a maioria dos materiais. Além disso, o trabalho oferecia a Lucien um alto status social. Nós realmente invejamos você, Lucien. Felicia e Lotte o parabenizaram de forma bem direta. Victor também olhou para Lucien com prazer e satisfação. Capítulo 69. Capítulo 69. Pó-Revenant. Já eram 11 horas da noite quando Lucien saiu do Salão dos Salmos. Apenas algumas luzes ainda brilhavam ao longo da rua escura e vazia. Embora o dia do mês da colheita fosse quente, a noite chuvosa estava muito fresca e agradável. A mente de Lucien foi refrescada pelo ar frio. Ele gradualmente acordou do êxtase e começou a planejar seu próximo passo. Se tudo corresse bem, Lucien deixaria Aderon muito em breve, portanto, ele teria que limpar o laboratório subterrâneo o mais rápido possível, caso alguns vagabundos aleatórios entrassem inadvertidamente no barraco quando não havia ninguém lá. Antes disso, Lucien decidiu coletar um pouco de Revenant Dust esta noite quando o laboratório ainda estava totalmente equipado, e então ele poderia voltar sua atenção para a busca de Moonlight Rose amanhã. Moonlight Rose estava sempre em alta demanda e muito caro, pois era o principal ingrediente da poção mágica que poderia ajudar um cavaleiro escudeiro a despertar a bênção e, assim, se tornar um verdadeiro cavaleiro. Como a maioria dos escudeiros não podia comprar a Rosa do Luar, alguns cavaleiros ocasionalmente selecionavam seus melhores escudeiros e os premiavam com o pó da rosa. Além disso, o mercado de Moonlight Rose era controlado pela igreja, pela família Violet e algumas outras grandes famílias, o que também foi uma das estratégias de como as grandes famílias consolidaram seu status no Ducado de Orvarit. Lucien esperava que provavelmente Felicia pudesse ajudá-lo, já que ela era um membro da família Aine. Felicia era qualificada o suficiente para comprar algumas rosas Moonlight dentro de sua família. O que Lucien não sabia era que, na verdade, Felicia já havia comprado as rosas 3 vezes antes, esperando poder despertar sua bênção. No entanto, sua esperança finalmente falhou e, desde então, ela começou a dedicar toda a atenção ao aprendizado da música. Lucien atualmente não tinha ideia de como pedir a Felicia para fazer um favor a ele sem ser suspeito, o que meio que o incomodava. Se Felicia não estivesse disposta a ajudar, Lucien não teria outra escolha senão encontrar o mercado negro em alto ou participar de outra reunião secreta de feiticeiros novamente, que era a última coisa que Lucien queria fazer agora. 2 carroças simples esperavam em frente ao Salão do Salmo no canto. Tio Joel e sua família, assim como Helena, esperavam Lucien ao lado das carroças. Vendo Lucien vindo em sua direção, Joel acenou para ele com ambas as mãos. Ele veio em direção a Lucien e deu a Lucien um grande abraço caloroso. Esta noite é como um sonho. Joel deu um tapinha nas costas de Lucien com grande alegria. Você me convidou para o show e realizou meu sonho. Nós, e seu pai, estamos todos muito orgulhosos de você, Lucien. Seguindo Joel, John também abraçou Lucien. Seus braços tremiam um pouco e sua voz tremia. Eu sabia que você é alguma coisa.
Mas seu crescimento ainda está muito além da minha expectativa, afinal, pensei que pelo menos me tornaria um cavaleiro primeiro. Agora tenho que trabalhar ainda mais ou ficarei para trás. Lucien estava inspirado, talvez pudesse usar John como desculpa para comprar Moonlight Rose. Afinal, Lucien agora podia comprar Moonlight Rose para seu amigo John, que era um cavaleiro escudeiro, o que definitivamente fazia sentido. E também fazia parte do plano original de Lucien. Algumas de suas rosas seriam um presente para John. Lucien já considerava a família de Joel como sua própria família e John como seu amigo mais importante. O apoio que a família de Joel ofereceu a Lucien significou muito para ele. Agora o único problema era como Lucien poderia persuadir Felicia a lhe fazer o favor. Minha carreira na música está apenas começando. Ainda há um longo caminho a percorrer. Lucien sorriu. Tenho certeza que em breve você despertará sua bênção e se tornará um verdadeiro cavaleiro. Bem, eu não tenho certeza sobre isso ainda, Lucien. John balançou a cabeça e soltou os braços. A primeira tentativa de despertar a bênção é a mais provável de ter sucesso. Tenho que estar mais preparado para isso. Parabéns, Sr. Evans. Helena abraçou Lucien. Seus grandes olhos estavam piscando de alegria. Estou muito lisonjeado, Helena. Lucien sorriu. Nós somos amigos. Por favor, não me chame de senhor. Depois de mandar a família de Helena e Joel para casa, Lucien voltou para seu barraco e deitou na cama. Por volta de 1 hora da madrugada, de repente Lucien se levantou. Certificando-se de que estava seguro por perto, Lucien entrou silenciosamente em seu laboratório de magia. Demorou 1 hora para Lucien montar algumas armadilhas mágicas só para garantir. Então Lucien tirou um tubo de sangue de uma caixa. Ao mesmo tempo, o caderno mágico estava aberto em sua biblioteca de espíritos, pronto para fazer anotações a qualquer momento. Lucien esperava que, durante o processo de coleta do pó dos fantasmas, ele também pudesse entender melhor as criaturas mortas-vivas. Assim que Lucien abriu o tubo inscrito com runas, um forte cheiro de enxofre entrou em seu nariz. Como se estivesse vivo, o sangue escuro continuava borbulhando como lava. Murmurando o feitiço de som estranho e obscuro, Lucien conectou seu espírito com outra dimensão espacial. De repente, ele agarrou o tubo e derramou o sangue para a frente. Estranhamente, em vez de cair no chão, o sangue ficou suspenso no ar e se dividiu em muitas pequenas gotas. As gotas de sangue se moveram rapidamente e um círculo mágico se formou na frente de Lucien. Todo o espaço do laboratório foi instantaneamente preenchido com o cheiro fétido de sangue. Névoa de sangue se espalhou pelo laboratório. De repente, uma figura humana transparente apareceu no ar, da qual seu rosto e membros permaneceram muito embaçados, mas seu ressentimento era tão forte que quase se tornou visível. Embora Lucien ainda não entendesse como as diferentes dimensões espaciais estavam conectadas pelo poder espiritual, a estrutura desse feitiço de invocação de aprendiz em si não era complicada. Um buraco, provavelmente sua boca, apareceu no rosto da figura, e o vicioso fantasma começou a gritar e de repente pulou na garganta de Lucien. Lucien ficou muito calmo e ativou as armadilhas mágicas ao seu redor. Os fluxos de ar restringiam o fantasma como cordas e o acorrentavam no ar. O Rait Shakli, uma magia de nível aprendiz. Ao mesmo tempo, paredes transparentes apareceram no ar e cercaram o fantasma por dentro. A superfície das paredes ondulava como água enquanto as ondas sonoras do grito continuavam atingindo as paredes. Silêncio também um feitiço de aprendiz. Embora o grito do fantasma estivesse bloqueado, Lucien ainda sentiu uma súbita onda de náusea e ouviu que alguém estava gritando em seu cérebro. Rapidamente Lucien anotou as notas em sua biblioteca de espíritos. O grito do fantasma é transmitido na forma de ondas infrassônicas. Alto poder de penetração. Causa ilusão. Lucien esperava poder conhecer a frequência de vibração das ondas, mas com equipamentos de laboratório limitados, a nota de Lucien não poderia ser mais detalhada e precisa. Estando preso, o grito do fantasma ficou ainda mais louco, mas o grito não podia mais incomodar Lucien. Calmamente, Lucien ativou o círculo mágico desenhado na mesa, do qual muitos raios dourados de luz imediatamente se espalharam. Peso, 21-26G. Mais pesado do que o esperado. Poder permanecem desconhecidos. A informação foi armazenada. Então Lucien começou a lançar feitiços diferentes no fantasma para ver os efeitos. Imune à mão do mago. Imune a respingos de ácido. Imune a raios congelantes. Pequenos danos causados pela oscilação de Oman. Pode ser por causa da intervenção de ondas ou interferência magnética. Pequenos danos causados pela pequena chama de Marius. Motivo desconhecido. À medida que o experimento prosseguia, o fantasma no ar se tornava cada vez mais fraco e ainda mais transparente.
Como se estivesse com medo de Lucien, o fantasma se encolheu no canto das paredes mágicas ao redor. Algum instinto permaneceu. Lucien continuou gravando. Então Lucien lançou o feitiço Iluminação. Na luz, o fantasma ficou irritado novamente, mas não tinha para onde escapar. Seu ressentimento gradualmente desapareceu na luz, mas lentamente. Medo de luz forte. Outra linha de palavras apareceu no caderno. O experimento finalmente chegou ao fim. Olhando para o fantasma muito fraco amontoado no canto, Lucien balançou a cabeça. O fantasma convocado agora estava muito danificado e logo desapareceu completamente. Pó fino e brilhante caiu lentamente no círculo mágico. 21-25G. A razão da diferença de peso permanece desconhecida. Talvez a consciência do fantasma também tenha peso. Lucien recolheu a poeira do fantasma em um tubo de vidro e, em seguida, arrumou lentamente o laboratório, já que também deveria ser a última vez que ele o usaria antes de Lucien se mudar. De manhã, Lucien levantou-se cedo e dirigiu-se à associação por 2 motivos. Em primeiro lugar, Lucien havia se tornado o consultor musical pessoal da princesa Natasha, então ele deveria largar o emprego de bibliotecário e deixá-lo para alguém que realmente precisava. Em segundo lugar, Lucien estava muito animado para esperar mais um dia para conseguir seu lindo e brilhante Thales. Capítulo 70. Os jornais. Quando Lucien chegou à Associação dos Músicos, apenas 2 guardas estavam de pé em frente ao prédio de 5 andares, já que a maioria dos crentes que seguem o Deus da Verdade geralmente passava a manhã de domingo na igreja. Bom dia, Sr. Evans. Os 2 guardas sorriram e saudaram Lucien. Manhã. Lucien assentiu, sentindo-se um pouco surpreso. Como o concerto terminou ontem à noite, foi bastante surpreendente que os guardas já estivessem mostrando respeito a ele na manhã de domingo seguinte. Lucien se perguntou se talvez fosse Helena quem contou aos guardas, porque ela era a única entre toda a plateia do show que precisava trabalhar no domingo. Antes de Lucien entrar no prédio, ele ouviu que estavam sussurrando. Há 3 meses, o Sr. Evans ainda carregava lixo para nossa associação. Ele me pediu para fazer um favor cuidando de seu carrinho. Agora olhe para ele, um músico. Eu sei. A última vez que o vi ele ainda era um estudante de música. Nunca esperei que ele fosse um gênio. Helena e Katy estavam arrumando os documentos atrás do balcão quando Lucien entrou no saguão. Ambos cumprimentaram Lucien com respeito. Bom dia, Sr. Evans. Helena piscou para Lucien com um sorriso doce no rosto, e Katy parecia estar um pouco nervosa. Bom dia, Helena. Bom dia, Katy. Lucien perguntou com curiosidade. O que mantém vocês tão ocupadas esta manhã? Estou feliz que você perguntou. Helena respondeu empolgada. Lucien, quer saber? Seu nome está tanto no último Music Criticism quanto no Symphony News. O que? Achei que a próxima edição dos 2 seria lançada no final do mês. Agora Lucien estava realmente surpreso. Isso é porque seu trabalho musical é tão incrível. Helena estava muito orgulhosa de Lucien. Muitos músicos ficaram profundamente tocados por sua Symphony of Fate e trabalharam durante a noite em suas resenhas. A associação decidiu, assim, emitir ambos os jornais com antecedência este mês. Agora temos as primeiras cópias. Senhor Evans, você quer um? Perguntou Katy com respeito e curiosidade. Bem, eu acho que deveria. Lucien sorriu e derramou 20 féus de sua bolsa de dinheiro. Da poupança difícil, a pequena bolsa de dinheiro de Lucien finalmente inchou um pouco. O que eles disseram, Lucien? Helena ainda não conseguia ler muito bem. Katy e eu estamos muito curiosos. Pegando a última crítica de música, Lucien viu uma pintura do psalmal e 2 linhas de palavras pretas em negrito. Senhoras e senhores, tiro o chapéu para o verdadeiro gênio. Otelo. Lucien leu o comentário do Sr. Otelo para Helena e Katy, e os olhos das meninas se encheram de reverência. Virando a página, o primeiro artigo de revisão intitulado Music with Soul, Salute to Symphony of Fate. Como um presente de Deus, a música nos encoraja a progredir continuamente em direção a um futuro melhor. No entanto, nos últimos 300 anos, o papel principal que a música religiosa solene e sacra estava desempenhando nunca foi desafiado no palco da música, pois outros temas musicais estavam sempre escondidos nos bastidores e empalidecendo em comparação com ela. Até conhecermos Symphony of Fate, uma grande música composta por Lucien Evans e tocada pela primeira vez no show do Sr. Victor realizado no Psalmal ontem à noite, eu finalmente percebi qual é a qualidade mais indispensável de uma obra-prima. Música é emoção. Música é sentimento. Sem emoção e sentimentos, sem alma, a música nunca pode tocar profundamente as pessoas. E o jovem músico Lucien Evans sabe claramente disso.
Os 4 movimentos de Symphony of Fath estão conectados por uma fé consistente o tempo todo. Esperança e persistência podem vencer qualquer dificuldade. É a sinfonia mais emocionante, encorajadora e tocante que já apreciei. Lucien Evans, sem dúvida, é um gênio. Seu talento musical chocou alto, e acredito que ele chocará todo o continente no futuro. Assim como a alma está para a vida, a emoção está para a música. O artigo de revisão era bastante longo, que era mais sobre expressar sentimentos do que analisar profissionalmente. A razão pela qual este artigo ficou em primeiro lugar foi que foi escrito pelo Grão-Duque Orvarit. Uau! O Grão-Duque realmente gosta da sua sinfonia! Exclamou Helena com surpresa e alegria. Ouvi dizer que a princesa Natasha também contribuiu, disse Katia educadamente. Sr. Evans, você pode ler o artigo dela para nós. Eu sei que a princesa é muito boa em resenhar obras musicais. Claro, respondeu Lucien, sentindo-se um pouco nervoso ao ler o comentário da princesa. O artigo de Natasha ficou em segundo lugar na crítica musical após o trabalho de seu pai, intitulado A Future Trend The Music Revolution Led by Symphony of Fath. Uma grande peça de sinfonia com tema magnífico e emoção tocante. O talentoso músico, Lucien Evans, usou criativamente os 4 acentos de estresse para formar o primeiro compasso como o início de Symphony of Fath. Cada um dos 4 movimentos da sinfonia era relativamente independente, mas ainda conectado entre si, destacando o tema compartilhado. A luz venceria as trevas e a coragem venceria as dificuldades. A utilização flexível e habilidosa de instrumentos musicais variados enriqueceu o mundo emocional da sinfonia e conquistou o coração de cada público na noite passada. Chame isso de heroísmo. Chame isso de persistência. Chame isso de espírito cavaleiro. Fiquei profundamente tocado pelo grande trabalho. A barra curta que é composta pelos 4 acentos de estresse ainda está batendo no meu coração, como se sincronizasse com o meu batimento cardíaco. Este jovem e irrestrito gênio da música, Sr. Evans, revelou um novo mundo musical à nossa frente, onde novas habilidades musicais devem ser exploradas e novos temas musicais devem ser desenvolvidos. Grande inovador, grande pioneiro. O rosto de Lucien corou quando ele estava lendo o artigo. Folheando essa crítica musical, Lucien descobriu que 29 dos 40 artigos aqui eram resenhas de música sobre Symphony of Fath. Alguns deles analisaram seu tema e alguns deles habilidades. Os outros vários artigos eram sobre o concerto para piano de Victor e o concerto em geral. Instado por Helena e Katy, Lucien deu uma olhada rápida no último Symphony News e encontrou a mesma situação. Todos os artigos eram sobre Victor ou ele mesmo. Espere, eu conheço esse nome. Helena apontou o dedo para um nome sobre o primeiro artigo de revisão no Symphony News, Christopher Dionis. Christopher Dionis foi o presidente da Associação dos Músicos e também o músico mais conhecido de alto, que compôs mais de uma centena de grandes obras musicais. Dionis era respeitado como uma lenda da música viva. Aqui foi o comentário de Dionis. Se você não ouviu Symphony of Fath, você não ouviu música em sua vida. Uau! Exceto exclamando, Helena e Katy não tinham ideia de como expressar sua admiração por Lucien. Um pouco depois, Helena disse a Lucien: tenho certeza de que, alguns meses depois, você se tornará um dos jovens músicos mais renomados do continente. Sem dizer nada, Lucien sorriu e balançou a cabeça levemente. Então ele foi para o escritório do Sr. Ank no 3º andar. Parabéns, Evans. Ank se levantou de seu assento atrás da mesa, caminhou em direção a Lucien e lhe deu um abraço. Obrigado, Sr. Ank. Lucien sorriu. Estou aqui para deixar o emprego do meu bibliotecário. Claro, eu esperava que sim. Ank concordou sem hesitar, e então ele tirou uma bolsa de dinheiro, de acordo com o Sr. Victor, isso é seu. A bolsa de dinheiro não era grande, mas bastante pesada, na qual 33 moedas de ouro brilhavam fascinantemente.